já é tão fascinante e nossa vida só tão Você passa de noite sempre vê apartamentos acesos. Tudo parece ser tão real, mas você viu esse filme também. Andando na rua, pensei que Olá, nação, tudo bem? Voltamos aqui com os livros apócrifos. É o primeiro livro de Adão e Eva. Já fizemos o capítulo 1. É bem interessante o capítulo 1. Lembrando que esse primeiro livro de Adão e Eva, para você que está começando a se familiarizar com livros apócrifos, esse livro do capítulo 1 de Adão e Eva, ele não conta a vivência de Adão e Eva dentro do paraíso, mas sim depois que eles foram expulsos do paraíso. Então, depois que eles são expulsos do paraíso, aí começa o livro a contar a história deles a partir dessa expulsão. Tá bom? Nós já estamos na parte 2, se você não assistiu a parte 1 ainda, então assista a parte 1 e é bem interessante que esse livro aí tem tudo a ver com a nossa história. Sua vida, tem certeza que ela vai mudar quando você acabar de ler todo esse livro, tá bom? Então é muito importante que nós venhamos a deixar que esse presente diário entre na nossa vida. A parte 2 que nós vamos ver agora, nação, ela é muito interessante, porque a parte 2 ela é um pouco angustiosa, né? Ali eu acho que nós vamos conseguir perceber toda a tristeza de Adão e Eva, né? E eles passam a refletir a besteira que eles fizeram. Eles ficaram muito, mas pensa vocês, nação, eles ficaram muito decepcionados em ter ouvido a serpente. E a gente aprende um pouco com esses livros quem você tem ouvido. Você tem que saber o que você está ouvindo, quem você está ouvindo e por que você está ouvindo quem você está ouvindo. O que você está ouvindo de alguém é bom? Identifica você? Não vai fazer com que você venha perder algo ou alguém importante na tua vida? Quando você empresta o teu ouvido para uma pessoa, você tem certeza que você tem estrutura para ouvir o que alguém vai vir trazer para você? Então é algo que você tem que começar a se preocupar. Tá? Não temos só que nos preocupar com o que nós falamos, mas também com o que nós ouvimos. Porque o que nós falamos contaminam as pessoas que estão do lado de fora. E o que nós ouvimos contamina a nós. Não é verdade? Olha bem. Então, se você não parar para analisar na sua família, no seu trabalho, na sua casa, na sua vida social, para quem você está dando o seu ouvido,
E eu aprendo uma coisa, nação. Eu aprendi isso na minha vida com Yahoo. Eu só dou meu ouvido para as pessoas que merecem ter o meu ouvido aguçado para elas. Se chega alguém aqui na minha casa, brigando, discutindo, querendo arrumar confusão, querendo arrumar intriga, querendo se defender, e para se defender tem que envolver pessoas. Esse dia mesmo eu chamei uma pessoa de covarde. Eu falei assim para ela: olha, mas eu chamei ela de covarde, mas ela é amiga, tá? Ela aceitou a minha pancada. O que acontece com essa pessoa? Essa pessoa, ela tem um problema com o familiar dela. E aconteceu que, por ela ter esse problema com esse familiar dela, e ela está sendo prejudicada por ele, ela está fazendo um trabalho para colocar todo o restante da família contra esse familiar. Aí eu falei assim: olha, isso é covardia da tua parte. Ela: mas como assim, Edson? Sim. Porque quando você tem alguma coisa contra alguém e você precisa de outras pessoas para fortalecer a tua vingança, isso mostra que você já está errado em se vingar, e você erra duas vezes em colocar pessoas que não tem nada a ver para fortalecer a tua vingança. Então você é um covarde fraco, falei para ela. Porque a pessoa, quando ela quer que a justiça aconteça, ela só vai botar no jogo do tabuleiro as peças envolvidas e não envolver peças que não tem nada a ver com a briga dela com alguém. Então nós estamos cheios de pessoas assim no mundo. E eu falei para ela que isso é errado. Se ela tem alguma coisa contra o familiar dela, não envolva o restante da família. Nem que ela saia no tapa, no soco, que não deveria, também estaria errado. Mas nem que ela saia na briga, no pontapé. Mas eu falei para ela: ó, a questão é entre você e o teu familiar. Você não pode fazer isso que está fazendo. Você não pode envenenar todo o seu familiar por causa deste familiar que você não está se dando bem. Você não pode fazer isso. Você tem que resolver com ele, seja no ringue, no tapa. Você vai pecar? Vai. Mas é um pecado que você vai pelo menos responder por ele com mais tranquilidade. Se você fizer o que está fazendo, botando o teu familiar contra ele, porque ele tem uma pendência com você, você é fraca e covarde. Nossa, ela engoliu aquela saliva e hoje ela agradeceu. E eu acho que a gente tem que ter esse caminho. Temos que ter muito cuidado. Às vezes nós acabamos pecando porque nós temos alguma coisa contra alguém e queremos botar todo mundo contra essa pessoa que está contra a gente. E se você for lá em Provérbios, isso é um pecado grave. Jamais nós poderemos agir dessa forma. Se caso você é uma pessoa que está agindo assim, pare agora. Se você tem alguma coisa contra alguém, vai você e duela com essa pessoa. Mas não envolva mais ninguém. Eu já fiz isso, eu já caí nesse erro. De ter alguma pendência com alguém e aí quero envolver todo mundo. Depois o pai falou no meu coração que tem que mudar isso aí. E eu mudei rápido, da água para o vinho. E é muito importante. Por quê? Porque eu não sei a hora que eu vou morrer. Eu não sei a hora que eu vou sair desse corpo. Eu não sei a hora que eu vou passar pelo interrogatório da vida após morte. Então quanto mais eu puder aliviar a alma quando eu sair desse corpo, é bom fazer isso a partir de agora, né? Para que a alma saia leve, para que ela não precise enfrentar um martírio de saber o que eu vou dizer se caso ele me perguntar sobre isso. Então a gente não deve, nação, jamais envolver pessoas nas nossas brigas, na nossa pendência. Eu também já fiz isso, quase eu perdi uma multidão de pessoas. Porque a gente, naquela ânsia de querer fazer justiça, a gente acha que participando todo mundo dos nossos problemas, a gente vai estar com a justiça pronta. Mas a gente aprende errando e aprende apanhando. Por isso que eu falo, nação, errar uma vez é aprendizado. Errar 2 vezes é um problema. E errar 3 vezes é uma desgraça. Nós nunca podemos permitir errar
mais de uma vez no mesmo situação. O primeiro erro da nossa vida, quando você cai de bicicleta, você se rala o joelho, você se machuca. Na segunda vez que você cai e se machuca, poxa, mas você pelo menos não se machucou tanto, porque você já sabe como cair. Mas se você cair na terceira vez, você gostou de cair. E aí já vem os problemas, né? Você pode quebrar uma perna, pode quebrar um dedo, pode quebrar uma cabeça. Então nós temos sempre que estar juntos. E esses apócrifos nos ensinam a gente a viver. E isso é muito legal. Então é muito forte. Vamos ver o que esse apócrifo vai dizer agora. Porque por causa de Adão e Eva ouvir a serpente, e a serpente, ela era inimiga de Arro. A serpente, ela era inimiga de Arro. E olha o que ela fez, a serpente. Ela entrou na vida de Adão e Eva. Ela tinha um problema com Arro, mas ela não tinha como vencer Arro. Precisava de aliados. Hoje ela tem muitos aliados, né? Porque Belial usa muitas pessoas contra o Criador. E as pessoas não tomam ciência disso. E Adão e Eva, por causa de ter ouvido um inimigo de Arro, eles simplesmente vão lá e entregam de bandeja todas as riquezas maravilhosas que recairiam até para nós nas nossas vidas. Então vamos ver mais uma parte que é importante, que é a parte 2 desse livro apócrifo. Vem comigo, nação, e vamos para cima, vamos lá. Então, livros apócrifos aqui, nós estamos vendo nesse caso aqui o capítulo 2. O capítulo 2, a gente lê um capítulo pequeno, né? Mas nós vamos respeitar, né? A gente vai fazer, deixa eu ver quantos capítulos, são muitos capítulos, né? Se você analisar, deixa lá embaixo para ver quantos capítulos, quantas lives vai ter, né? Quantas lives nós teremos? Vamos ver aqui. Nós teremos aí, no caso, passou aqui 79 lives. Sabe o que é isso, nação? Tá preparado para essa novela? Tá preparado? É uma novela. 79 lives. Por isso que nós não vamos fazer elas tão grandes. Para você poder sempre voltar e bonitinho e acompanhar aqui com a gente. O capítulo 2, ele diz assim, nação. Olha bem que interessante. Mas quando nosso pai Adão e Eva saíram do jardim, palmilharam o chão com seus pés, sem saber por onde caminhavam. E quando chegaram à abertura dos portões do jardim e viram a terra vasta, estendendo-se diante deles, coberta de pedras grandes e pequenas e de areia, tiveram medo e tremeram e prostraram-se com suas faces no chão, acometidos pelo medo, e jaziam como mortos. Olha só, nação, quando o Adão e Eva eles saem, do paraíso, quando eles são expulsos, eles não conheciam nada fora do paraíso. Não conheciam absolutamente nada. E esse lugar que eles estavam, nação, você vai reparar aqui que o paraíso não era todo o Brasil. O paraíso não ficava em toda a América. O paraíso, nação, só ficava entre o Peru e a Amazônia do Brasil. Fora do paraíso, Yahweh estava preparando a terra ainda para eles. Por quê? Porque todas as pessoas que viessem nascer de Adão e Eva, com certeza, eles iriam povoar toda a terra, né? Não somente o paraíso seria de Adão e Eva. E Yahushua como rei. Então, se Adão e Eva eles não comessem do fruto, Yahushua ia morar no paraíso, ia ser o rei de toda a terra. E Adão e Eva seriam os mais próximos, com certeza, de Yahushua, né? E uma vez
Melquisedeque no corpo do Pai, o Pai também ia poder vir no paraíso através do corpo Melquisedeque. Então nós íamos ter a presença do Pai e do Filho dentro do paraíso. Os anjos iriam vir falar com as pessoas. E conforme ia crescendo as pessoas, esse paraíso ia se alargar por toda a Terra. Então todo o planeta Terra ia ser a extensão do paraíso. O paraíso ia crescer conforme o número de pessoas que vinham a nascer antes de Adão e Eva pecar, caso eles não pecassem. Porém, eles pecaram. Então, nós já sabemos que comeram do fruto, enfim. Então, quando eles são expulsos do paraíso, eles ficam atordoados, ficam perdidos, eles ficam sem acreditar na besteira que eles fizeram. E bate aquele sentimento de que, olha, eu perdi tudo, nós nunca mais vamos botar o pé no paraíso. Eles não tinham nem mais esperança de voltar ao paraíso, eles sabiam a burrada e a besteira que eles tinham feito. Então aqui está dizendo, gente, porque haviam estado até então na terra do jardim. Está vendo? Belamente plantada com toda espécie de árvores. Olha, eles lembraram que o jardim tinha árvores e agora se viu numa terra estranha que não conheciam e nunca tinham visto. Viu? Eles não conheciam esta terra. Você está vendo aí, nação? Eles não conheciam essa terra. E porque naquele tempo eles eram cheios de graça e de uma natureza luminosa e não tinham o coração voltado para as coisas terrenas. Está vendo? Eles tinham o que, nação? Eles tinham uma natureza luminosa, que era a alma, né? A alma que iluminava o corpo que não morria, o corpo imortal. Vocês vejam só, nação, como que tristezas, imagina. Eles tinham um corpo que não ficava doente, tinham um corpo que não morria, tinha a alma livre do lado de fora para guiar o corpo. Ela era luminosa e eles não eram voltados para as coisas terrenas, mas sim para as coisas do céu, ou seja, eles tinham uma missão. Veja, o Adão e Eva, quando eles estavam no paraíso, nação, eles sabiam que ainda não estava completo toda a plenitude deles, porque o rei Yahushua não estava com eles ainda. Para que Yahushua viesse a morar definitivamente com Adão e Eva, ele tinha que receber um corpo do Pai, geralmente gerado por Melquisedeque. Melquisedeque ia presentear Yahushua com o corpo e ele ia morar junto com os seres humanos como rei na terra e no paraíso. E você veja que eles perderam tudo isso. Não é verdade? Olha bem, eles tinham um corpo que não morria, a alma iluminava esse corpo. A luz dessa alma iluminava o corpo. Que coisa mais interessante, né, nação? Olha porque nós temos que estar, nação, muito atento, nação. A tudo, nação, nós temos que estar atento a tudo. Não podemos jamais perder essa nova oportunidade que Yahweh nos dá. Não podemos, nação, não podemos. Por causa de bobeira, por causa de discussão, por causa disso me disse. Não podemos, nação, perder de maneira nenhuma essa oportunidade que Yahweh nos dá nesses últimos dias. Nós não podemos permitir, nação, perder essa oportunidade, porque olha, quase que a gente não entra no paraíso se não é o amor de Yahweh pelas pessoas, por nós. Meu Pai, eu não sei o que ia ser da gente, sinceramente. Vamos lá então. Por isso Yahweh teve piedade deles
E quando ele os viu caído de frente ao portão do jardim, viu como é que o jardim ainda estava na terra? Que confirma o capítulo 1 do primeiro vídeo. Então, olha lá, ó. Por isso Iarro teve piedade deles. E quando ele os viu caído de frente ao portão do jardim, enviou sua palavra ao pai Adão e Eva e ergueu-os de sua prostração. Olha só, nação. Adão e Eva deviam estar desesperados, eles devem ter tentado abrir o portão, e o anjo lá que estava lá dentro, a espada flamejante, deram bronca neles. Eles devem ter tentado abrir, pular o muro. Eles entraram em desespero, gente. O Adão e Eva devem, imagina o desespero que Adão e Eva, eles entraram ao se ver fora do paraíso. Você não tem noção, nação. O desespero que Adão e Eva devem ter ficado quando eles caíram em si. Quando a ficha caiu que eles não estavam mais dentro do paraíso, que eles pisavam no chão cheio de pedra e sentiam dores na sola do pé, pegavam numa planta com espinho e furavam os dedos e saía sangue. Eles devem ter ficado horrorizados com esse novo normal, se é que eu posso chamar assim. Pensa você, depois que você tem tudo que teu pai e tua mãe te dá, você que talvez está envolvido em drogas, você tinha tudo, você podia não ter tudo de material, mas você tinha todo o amor do teu pai, todo o amor da tua mãe. Foi ouvir os colegas de influência errada, foi dar o primeiro tapa na maconha, foi dar o primeiro cheiro na cocaína, foi se envolver em prostituição para poder experimentar como é que é isso. E agora a tristeza que você trouxe para o teu familiar, para o teu pai, para a tua mãe, para você mesmo. Porque você vai reparar que o teu grau familiar diminuiu. E hoje você se vê correndo da polícia, se escondendo, e tendo que se esconder do crime. E cada vez que você vai vivendo querendo morrer, porque você vê que você perdeu um pedaço da sua vida nessa trajetória que você escolheu. Agora pensa Adão e Eva. Pensa Adão e Eva, que tinha um corpo imortal, que não ficava doente nunca. A alma livre iluminando esse corpo para onde ela ia. Não precisa nem do sol e da lua dentro do paraíso, porque o próprio homem já iluminava tanto quanto o sol ilumina nós hoje. Imagina, tanto que não havia sol dentro do paraíso, não havia lua dentro do paraíso, somente fora do paraíso. E Iarro já fez aquilo ali, né, já se precavendo se Adão e Eva não passasse do teste. Mas dentro do paraíso ele não precisava de sol e de lua, porque a luz que brilhava em Adão, a luz que brilhava em Eva, essa alma luminosa, era tão forte que o próprio paraíso se iluminava com a presença dos dois. Você imagina só, por ouvir uma serpente inimiga do Criador, junto com as hordas satânicas que com ela ali estava, só por ouvir, eles cometem a maior burrada da vida deles. Eles abortam a missão de destruir a árvore do conhecimento do bem e do mal, desse governo terrônico, apenas com um ato de obediência. Eles não precisavam lutar com a árvore e com o fruto para acabar com ela. Apenas se eles obedecessem aquele momento determinado, aquela árvore já se destruiria com a obediência de Adão e Eva. Mas eles não conseguiram. Eles não conseguiram. E por causa disso, olha o que acontece. Iarro vê eles caídos no portão. Por isso que Iarro diz, por isso Iarro teve piedade deles. E quando ele os viu caído de frente ao portão do jardim, ele enviou sua palavra ao nosso pai Adão e a Eva
e ergueu-os de sua prostração. Veja, Iarro até fortaleceu Adão e Eva, mas ele não podia colocar Adão e Eva mais no paraíso. E muitas vezes você está prostrado. De repente, dentro de você, uma tristeza enorme. Porque você se vê da seguinte forma. Talvez você está dizendo, poxa, mas eu tinha tudo. Eu tinha tudo, Edson. Tudo eu tinha. E eu perdi quando eu comecei a ouvir pessoas. E às vezes você perde até a tua vontade de viver por estar dando ouvido a pessoas que não querem o teu bem. E você tem que começar a olhar que, se você parar para analisar, muitas das coisas que você perdeu foi por ter ouvido pessoas de má influência. Se você está nessa droga hoje, que alguém te apresentou uma droga, alguém te apresentou uma maconha, alguém te apresentou uma cocaína, alguém disse para você que pai e mãe não mandam na tua vida, alguém disse para você que prostituição ganha dinheiro e não é pecado, alguém disse para você cometer um assalto ao banco porque você vai ficar rico, porque o Chico tem mais que ser assaltado mesmo. Alguém, sempre alguma besteira que você faz tem a influência. E às vezes nós ouvimos a influência e perdemos amizades. Você perde amigo, você perde familiar, você perde irmão, você perde colegas, colega de trabalho, por ouvir pessoas falarem tanto daquelas pessoas, que elas constroem na tua cabeça um dilúvio de imagens negativas que vai beneficiar só essas pessoas que estão vindo até você para te influenciar, mas vai te fazer um mal terrível, vai te deixar você em dúvida e você vai começar a julgar sem ter culpa no cartório. Então você tem que começar a entender um detalhe. Cuidado, porque a intenção daquele dragão foi colocar inimizade entre Eva e o Criador, e ela conseguiu. Para que nós hoje não tivéssemos Iarro como nosso inimigo, Yahushua teve que morrer no madeiro com o corpo Melquisedeque. E o véu teve que se rasgar do Santo dos Santos e do Santo Lugar, que não tem nada a ver com judeus, tem nada a ver com 12 tribos de Israel. Aquele Santo dos Santos, aquele Santo Lugar, era a casa de Melquisedeque. Era ali que ele se escondia do restante da humanidade. E as 12 tribos, num certo patamar da vida, eles foram escolhidos para estar junto a Melquisedeque em Jerusalém. Porque Melquisedeque precisava, através dos seus ministros, que a Bíblia bota dos sacerdotes, instruir as 12 tribos para levar a verdade da promessa que aquela humanidade não sabia. E hoje o dragão, Belial, ele usa muitas pessoas para fazerem com o ser humano o que eles fizeram com Adão e Eva. Então cuidado quando você for ouvir pessoas cheias de raiva, de rancor, de ódio. Cuidado com isso, nação. Nós estamos nos últimos dias. Não podemos dar mole. Fecha o teu ouvido para essas coisas que contaminam. A Bíblia fala que o que contamina não é o que vem de fora, mas é o que sai de dentro do homem. Isso contamina. Se eu quiser contaminar você para o Felipe e a Andréia, é só eu falar mal de você para Felipe e para Andréia. Eu contamino muito rápido. E às vezes você nem é contaminante, mas por causa da minha raiva que eu tenho por você, a minha vingança é fazer com que todas as pessoas também tenham a mesma raiva que eu tenho. E foi justamente o que o dragão fez. Enquanto ele não sossegou, enquanto esse dragão não criou uma inimizade com Adão e com Eva, ele não sossegou, nação. Ele não sossegou. E tem pessoas que não sossegam enquanto você não perder as melhores pessoas da sua vida. E depois que você perde, você fica na escuridão. E na escuridão eles não vão estar ali te ajudando.
porque eles não querem saber de você. Tem muitas pessoas que só usam o ser humano para o proveito próprio delas, como vingança, como raiva. E depois que elas conseguem, elas não querem mais saber de você. Você só é útil para elas até enquanto você satisfaz o desejo das suas raivas. E nós não podemos compactuar com isso. O nosso coração, nós temos que guardar ele, nação. Tanto que quando alguém hoje me persegue, quando alguém me ataca hoje, vocês nem sabem mais. Eu não vou deixar vocês mais saberem. Se tiver alguém querendo fazer o mal com o Edson História, fazendo o mal com minha esposa, com meu filho, vocês não saberão mais. Porque o secreto existe e nós temos que usar o secreto. Porque eu tenho que poupar o coração de vocês. Então vamos fugir, nação, de tudo que vem entristecer o nosso coração. Porque tristeza e alegria não moram juntos. Se você estiver muito triste, você pode ter certeza que a alegria não está dentro de você. E se você morrer agora sem alegria, o que você vai apresentar depois da morte para Yahweh, quando ele aparecer para você do outro lado desse plano? Você vai oferecer o sentimento que você herdou de tristeza, que é o que Terron quer que você leve após a morte? Ou você vai chegar com o coração cheio de alegria, porque a alegria de Yahweh é a nossa força? Então você tem uma escolha. Às vezes é melhor você limitar o seu número de amigos e selecionar bem com quem você anda, para que se faça desse grupinho uma forte nação poderosa. Ou de outra forma, você vai ter tanta gente do teu lado, mas no dia do teu enterro pode ser que nem meia dúzia apareça. A gente tem que ter muito essa visão pós-morte, porque a alma que vai estar depois da morte diante do trono de Yahweh é a mesma que está dentro de você aí agora. Que a terra conduza o teu corpo, que a água lave a sua alma de esperança, que o vento sopre leve e suave sobre o seu rosto, e até que venhamos a estar nesse plano, que a rocha te carregue nas palmas de suas mãos. Até a live parte 3. Daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos juntos, nação. E vamos para cima. Welcome to another crime scene. Yeah. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Have you ever loved someone that you're giving on for? Not expression, no, literally giving on for. And when they know your heart and you know you are their armor, and you will destroy anyone who try to harm her. But what happens when karma turns right around and bite you, and everything you stand for turns on you despite you? What happens when you become the main source of a pain? Daddy, look what I made, that's gotta go catch a plane. Daddy, where's mommy? I can't find mommy, where is she? I don't know, go play Haley, baby, your dad is busy. Daddy, A violência é tão fascinante e nossa vida só tão cruel. Você passa de noite sempre vê apartamentos acesos. So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wish shall fall and a fall upon us all. Conheces meu querer, conheces minha fé, conheces meu caminho, minha história.
Você acabou de assistir mais uma live no canal Últimos Dias. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e não deixe de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Canal Últimos Dias. Você acabou de assistir mais uma live no canal Últimos Dias.